Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito boa noite. Agora sim parece que está tudo bem e que o som já está em condições. Eu hoje tive aqui um arranque em falso, mas quem estiver a ver o Futebol de Verdade em diferido nem sequer se aperceberia. Portanto, eu nem precisava, na verdade, de o ter dito aqui. Muito bem, meus amigos, esta é a edição número 23 do Futebol de Verdade para a temporada de 2024-2025. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024 e o Futebol de Verdade é apoiado pela Mader. Trabalha como um profissional, é a patrocinadora do Futebol de Verdade. É graças à Mader que o Futebol de Verdade é disponibilizado depois, tanto via YouTube, como via Facebook, como via Twitter, como inclusive com a pergunta Mader, pergunta como um profissional, em Reel de Instagram, porque senão seria apenas para os subscritores premium do meu Substack, que já está aqui a passar em rodapé. Como é que se podem tornar subscritores para poderem assistir em direto via YouTube e para poderem também comentar e vir aqui deixar as vossas opiniões e deixar perguntas durante o direto do programa. Já sabem que a Mader tem uma enorme variedade de ferramentas para áreas como a bricolagem, o jardim, a construção e casa com qualidade e precisões garantidas e que, além do mais, a Mader vos deixa todas as semanas um passatempo e atribui todas as semanas, há sempre um premiado. O premiado desta semana no Passatempo Mader foi o Ricky Alves. Ricky Alves, a Mader vai entrar em contacto consigo para poder depois fazer a entrega do prémio, porque foi o premiado desta semana. E como é que vocês podem concorrer? É muito simples. Basta inscreverem-se como seguidores da Mader no Facebook. Tem que ser no Facebook, não dá para ser noutras redes sociais. E depois de se inscreverem como seguidores da Mader no Facebook, aquilo que têm que fazer é comentar um qualquer post da Mader, também no Facebook, com a hashtag Pergunta Mader. Depois, todas as semanas, a Mader faz um sorteio e um dos que fez cumpriu estes dois passos que eu estou aqui a enunciar, vai ser premiado e vai ser anunciado aqui no Futebol de Verdade de fim de semana. E hoje, apesar de ser segunda-feira, este é o Futebol de Verdade de fim de semana, porque a 12ª jornada da Liga Portuguesa prolongou-se até hoje, segunda-feira. Hoje o Vitória Sport Clube ganhou ao Gil Vicente e o Futebol Clube Porto ganhou ao Casa Pia, o que faz com que lá em cima esteja tudo mais apertado neste momento. Portanto, isto porque não podemos dizer sequer que se tenha reaberto o campeonato, porque para se dizer que o campeonato tinha reaberto, seria necessário admitir que ele alguma vez tinha estado fechado, e não estava, mas aquilo que aconteceu, que foi muito simples, foi que o Sporting, que era até aqui líder absolutamente, não só invicto, como 100% vitorioso, tinha ganho os 11 primeiros jogos desta Liga, tem ainda o melhor ataque e a melhor defesa, mas nesta jornada, a primeira jornada após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, o Sporting perdeu em casa com o Santa Clara, já sob o comando do João Pereira, que foi o treinador que a administração da Sporting SAD escolheu para substituir Ruben Amorim. O Sporting perdeu por 1-0, perdeu os primeiros pontos do campeonato, mas como já se sabe que em Portugal o campeonato é algo em que não se perdem, pelo menos os melhores não perdem muitos pontos. Isso quer dizer que está toda a gente mais apertada. Temos neste momento Sporting 33 pontos, Futebol Clube Porto em segundo lugar com 30, e só perdeu pontos o Porto nos jogos fora de casa contra o Sporting e fora de casa contra o Benfica. Ganhou todos os jogos contra outros adversários, o que quer dizer que se retribuir as derrotas com vitórias nos jogos em casa, pode ganhar pontos aos mais diretos perseguidores. Terceiro, o Benfica, 28 pontos, mas um jogo a menos. O Benfica, se ganhar o jogo ao Nacional, que está em atraso na Choupana por causa daquela confusão do nevoeiro, passa a 31 pontos e coloca-se a apenas 2 pontos do Sporting. Quarto,
o Santa Clara a 9 pontos do Sporting, quinto o Sporting Clube Braga a 10 pontos do Sporting e sexto o Vitória Sport Clube já a 12 pontos do Sporting. E para a semana, não esquecer, vamos ter uma jornada muito interessante, com jogos impactantes, como, por exemplo, esse Moreirense Sporting da próxima quinta-feira, mais uma prova de fogo para o João Pereira à frente da equipa do Sporting. O Moreirense é o oitavo, não perdeu em casa este ano ainda e, deixem-me só dizer-vos, já despediu o Roger Schmidt quando empatou em casa com o Benfica e não despediu o Vítor Bruno porque o André Vilas-Boas teve paciência e manteve o treinador depois do Moreirense ter ganho ao Porto na Taça de Portugal e ter eliminado o Porto da Taça de Portugal. Mas vamos ter também Benfica Vitória Sport Clube, também um jogo particularmente interessante. Teremos ainda Braga Estoril e já agora, para não deixarmos o Santa Clara de fora, o Santa Clara vai jogar em casa contra o Rio Ave. Portanto, uma jornada interessante, aquela que aí vem. Vamos ver quem é que cá está hoje. O horário hoje não é fantástico, mas porquê? Porque o jogo do Porto foi mais tarde, começou às 20h45, quando o normal seria ter começado às 20h15, e esta meia hora faz toda a diferença. Em vez de arrancarmos com o futebol de verdade às 10h30, arrancamos às 11h. O que quer dizer que vai acabar já, se calhar, uns minutos depois da meia-noite. Muito bem. Quem é que cá está? João Ferreira. Boa noite. Olá, João. Boa noite para o Jorge Fernandes. Olá para o Pedro Coutinho. Boa noite para o Rui Viriato, boa noite para o Miguel Maia, boa noite ainda para o João Sousa e para o Nelson Almeida. O Pedro Santos também cá está. E depois era a malta aqui a avisar-me, eu apercebi-me também, apesar de tudo, que estávamos sem som. O Luís Rodrigues chegou e diz: boa noite, irá o Artur Jorge suceder ao Jorge Jesus como treinador do Al Hilal? Não creio. Como treinador capaz de ganhar na mesma temporada a Copa Libertadores e a Série A do Brasileirão? Acredito que sim. A vitória do Flamengo sobre o Internacional no domingo foi importante. E não é que o Internacional ou o Flamengo ainda estivessem verdadeiramente na luta. Enfim, o Internacional podia ainda sonhar. Se tivesse ganho ao Flamengo, agora ganhasse ao Botafogo, o Palmeiras perdesse, entrava na última jornada a poder discutir o campeonato, mas ainda dependeria dos outros, ainda assim. Mas tendo perdido, já não vai com nenhuma esperança e, portanto, pode ser ali uma espécie de boost. Aliás, há um vídeo muito engraçado do John Texter, o proprietário do Botafogo, a perguntar a uma jornalista que o estava a entrevistar no meio da festa toda da conquista da Libertadores por parte do Botafogo, como é que tinha ficado o jogo do Flamengo, e ele ficou todo contente quando soube que o Flamengo tinha ganho ao Internacional, precisamente por causa disso. Portanto, acredito que sim, que Artur Jorge poderá vir a suceder ao Jorge Jesus enquanto treinador capaz de ganhar na mesma temporada o Campeonato do Brasil e a Copa Libertadores. Josias Martins Cardoso, boa noite. Jorge Fernandes pergunta: o João Pereira resolveu equilibrar as coisas. Será que chega ao Natal? Para mim vai de vela depois da derrota com o Bruges. Vamos a ver, ainda tem que perder com o Bruges. E vamos aqui um bocadinho olhar para os jogos. Vamos olhar primeiro que tudo para esse Sporting de Santa Clara, porque dos 4 jogos que eu trago aqui hoje para vocês, foi o primeiro em termos de ordem cronológica, portanto vai ser o primeiro a ser analisado. Jorge Fernandes, a Liga de Pedro Proença e os seus horários, maravilha. E depois é o futebol para as famílias, mas a culpa é realmente dos 3 clubes do costume. Jorge, eu estava aqui a pensar nisso. E na falta de jeito que nos dá a todos termos um jogo a 8h45 da noite, e a lembrar-me, quando eu era puto, os jogos começavam às 9h30 da noite. Não havia jogos à segunda, e à terça, e à quinta, enfim, isso não. Era sempre ao fim de semana. Portanto, se calhar, eu acho que o Pedro Proença tem as costas muito largas. E se calhar aqui a culpa não será bem dele. A culpa será mais... e vamos lá, o Braga até por acaso jogou na quinta e jogou no domingo. Não quis adiar o seu jogo, ou pelo menos não teve essa possibilidade. O Futebol Clube do Porto adiou o jogo para hoje, segunda-feira. O Vitória Sport Clube adiou o jogo para hoje, segunda-feira, porque jogaram todos na quinta para as competições europeias, sendo os jogos adiados para segunda-feira e não havendo em Portugal a cultura que há. Por exemplo, a gente vê os campeonatos lá fora e vê a Alemanha há jogos ao mesmo tempo, a Inglaterra há jogos ao mesmo tempo,
Em Itália há jogos ao mesmo tempo. Em Espanha não há, por acaso acho que em Espanha não há. Em Portugal não pode haver também jogos ao mesmo tempo. Eu não me incomodava nada que houvesse jogos ao mesmo tempo. O problema disso tudo é que depois cria-se aqui uma espécie de benchmark em que já se vê que uns têm mais audiência que outros e isso é mau. Mas, enfim, vamos ter que passar por lá também. Diz o Pedro Santos, acho que a conversa em relação ao João Pereira é demasiado dramática. A mim também me parece que sim. Bom, meus amigos, vamos olhar para os jogos. Temos 4 jogos para analisar. Eu não queria prolongar isto muito para lá da meia-noite, porque amanhã é dia de trabalho. E hoje também já foi. Portanto, a malta já acordou cedo hoje, vai ter que acordar cedo amanhã. E, portanto, não convém ficarmos aqui até muito tarde dissecar esta jornada. Mas temos 4 jogos, temos 5 sondagens, porque esta semana não me esqueci de meter a sondagem no Instagram em dia nenhum, e temos uma pergunta, a pergunta Mother, pergunta como um profissional para responder. Portanto, se forem 10 minutos para cada jogo, vamos com 15 minutos de programa neste momento. Se forem 10 minutos para cada jogo, dá 45, dá para a gente fechar isto e arrematar ao fim de 1 hora. Portanto, vamos lá embora, vamos tratar dos jogos. O primeiro jogo, tal como prometido, então é esse, Sporting Santa Clara, e já estão aqui os quadros táticos com posicionamentos médios das duas equipas. Já vemos o Santa Clara com um bloco particularmente baixo, o Sporting a jogar praticamente quase sempre instalado no meio-campo adversário, mas antes de entrar bem nos quadros táticos, já sabem como é, preciso de refrescar a goela. Ora, muito bem. No Sporting, algumas alterações relativamente ao jogo com o Arsenal. Tivemos Kovacevic na baliza em vez do Franco Israel, porque o Franco Israel estava com gripe. O João Pereira trocou ainda 2 dos 3 centrais. Saíram o Santos Just e o Gonçalo Inácio, e para mim foi uma surpresa a saída do Gonçalo Inácio, para as entradas do De Bast e do Mateus Reis. Percebo, de certa forma, esta alteração, embora me tenha surpreendido, porque o Sporting tem 2 centrais que são mais lançadores, De Bast e Gonçalo Inácio, 2 centrais que são mais corredores, Mateus Reis e Santos Just, e quererá o João Pereira equilibrar as coisas. Ter um central mais forte no lançamento e um central mais forte a transportar. E, portanto, se trocava um, terá optado por trocar os 2. Depois, no meio-campo, a saída do Morita para a entrada do Daniel Bragança. Nas alas, a saída do Maxi Araújo para a entrada do Jenny Katam, que é o único que não tem aqui o posicionamento médio, porque ele jogou a primeira parte do lado esquerdo, a segunda parte do lado direito, quando o Kenda saiu para entrar o Maxi Araújo, e, portanto, o posicionamento médio dele seria ali mais ou menos como número 10 nas costas do ponta de lança. E, portanto, não dava para meter aqui, mas aqui eu coloquei o posicionamento médio da primeira parte. Trincão e Edwards mantiveram-se no apoio a Gyökeres e houve muito barulho à volta da escolha de Edwards pela segunda vez consecutiva como o substituto do Pedro Gonçalves. Vou ser muito franco, não creio de todo que tenha sido por aí o problema. Quanto ao Santa Clara, apareceu com o seu esquema habitual também. Venâncio, Luís Rocha e MT como centrais. MT a sair mais, também para permitir que Mateus Pereira saísse mais e se transformasse no ala esquerdo, porque Klinsmann, o Santa Clara defendia muitas vezes em 5-4-1, com Khalil a fechar o corredor direito, Mateus Pereira a fechar o corredor esquerdo e depois o Vinícius a fechar o lado direito na linha de meio-campo e o Klinsmann a fechar o lado esquerdo na linha de meio-campo, mas quando a equipa atacava, Klinsmann vinha mais dentro para fazer terceiro médio, próximo de Adriano e Serginho, com Mateus Pereira a soltar-se e o MT, nessa altura, a soltar-se também para fazer o corredor esquerdo como uma espécie de lateral esquerdo, que ele também pode ser. Ora, muito bem, qual é que foi o tom dominante deste jogo? Eu diria lentidão. Parece-me que a questão... Se no jogo contra o Arsenal, e falámos do jogo contra o Arsenal aqui na quinta-feira, houve posicionamentos mudados, o Sporting apareceu com o tal losango, com os 3 centrais, a formar um losango primeiro com o central mais recuado, 2 centrais de fora e o médio defensivo, e depois um segundo losango com o médio defensivo, os 2 avançados interiores mais baixos e o ponta de lança, e o médio ofensivo, com o ponta de lança e os 2 alas a jogarem muito subidos, e isso gerou problemas de insegurança e perdas de bola
na saída, na primeira fase da organização ofensiva, porque aí o Arsenal pressionava. Ora, desta vez, contra uma equipa que não pressionava, o Sporting parece-me, em termos posicionais, ter voltado ao seu posicionamento mais clássico, isto é, com o duplo pivô. Muitas vezes, Bragança a jogar próximo de Hjulmand, e por isso mesmo a jogar com dois homens à frente da primeira linha de três, embora depois os posicionamentos dos dois avançados interiores não tenham sido exatamente os clássicos nesta equipa, não creio que tenha sido por aí, não creio que tenha sido uma questão posicional o problema do Sporting. Acho que o problema fundamental do Sporting teve que ver com a lentidão no início de circulação. E o que é que isto gerava? Ora, muito bem, se o Sporting era lento a começar a sua organização ofensiva, a bola levava uma eternidade a sair dali, de central para central, todos a circularem muito devagar. E eu, inclusive, disse isso no 360 da RTP3 nessa noite. Nas vezes em que vi o Sporting B jogar, e fui ver de propósito para escrever um texto que está no meu Substack, a explicar o sistema do João Pereira, como é que ele jogava na equipa B, quando ele subiu à equipa principal, pareceu-me sempre que a equipa era lenta, que lhe faltava intensidade, mas sempre atribuí isso não a uma vontade estratégica do treinador meter pausa, meter gelo, ter a equipa muito mais lenta, mas, sobretudo, ao facto de se estar a jogar dois escalões abaixo. Enfim, é a terceira divisão, não é a primeira. E que na primeira divisão a coisa não seria assim. Mas isso veio-me à cabeça outra vez no sábado à noite, quando vi a forma lenta como o Sporting estava a jogar. Ora, perante um adversário muito bem organizado no plano defensivo, lá está, linha de 5, linha de 4 e apenas o ponta de lança, mas bloco baixo, a fechar quase sempre o espaço interior, quanto mais tempo o Sporting levava a chegar à zona da frente, ao último terço, mais complicado era conseguir encontrar o espaço por dentro. Agora, vou dizer-vos aqui duas coisas que, enfim, podem ser um bocadinho em contraciclo. E a primeira de todas elas é que o Sporting não jogou assim tão pouco. E dizia aqui o Pedro Santos, acho que a conversa em relação ao João Pereira é demasiado dramática. O Rui Viriato acrescenta, o Sporting criou muito poucas oportunidades comparativamente ao que acontecia. Circula de forma mais previsível. Foi o que aconteceu. Há aqui um misto entre o mérito do Santa Clara e a lentidão no início da organização do Sporting. Mas, atenção, meus amigos, vamos lá ver. O Sporting, no jogo contra o Santa Clara, é verdade também condicionado pelo facto de estar a perder, e os outros grandes não estiveram a perder, e, portanto, isso obviamente faz com que a equipa do Sporting tenha que jogar mais ao ataque e que o adversário se defenda mais. Mas o Sporting, por exemplo, chegou ao intervalo com 25 ações na área do Santa Clara. Sabem quantas ações na área dos adversários é que o Benfica teve em Aroca, o Braga teve nas Aves, ou o Futebol Clube Porto teve hoje em casa contra o Casa Pia? O Benfica, 12. O Braga, 13. O Futebol Clube Porto, 9. Isto nas primeiras partes. Vamos olhar para os números totais. O Sporting não chegou às 50 e pico ações na área que costumava fazer com o Ruben Amorim, e só o Benfica é que conseguiu também neste campeonato superar as 50 ações na área do adversário, mas acabou com 44. Isto é, o Sporting jogou muito dentro da área do adversário. Não foi uma equipa que não conseguiu entrar dentro da área do adversário. Se formos a ver, o Benfica, no jogo em Aroca, acabou com 32. São menos 12. O Sporting Clube Braga, nas Aves, e esteve 0-0 até muito perto do fim, acabou com 30. O Futebol Clube Porto, hoje, contra o Casa Pia, a jogar em casa, acabou com 26. Portanto, o Sporting chegou vezes mais do que suficientes para fazer golo. O Sporting acabou o jogo com 21 remates. Destes 21 remates, 14 foram feitos dentro da área. Acabou com um índice de golo disparados de 1.51. Portanto, tinha que ter marcado pelo menos um golo, eventualmente dois. E com as tais 44 ações na área, correspondentes em 74% de posse de bola. Agora, isto foi bom? Não. E porquê é que não foi bom? Porque eu acho que o Sporting... e também gerou-se outra ideia aqui, que era o Sporting não explorou a profundidade. E é verdade que contra um adversário que jogou tão baixo assim, é difícil explorar a profundidade. Porque, enfim, se não há espaço atrás da última linha, não dá para meter lá a bola. Ainda assim, se formos a ver, o Sporting fez neste jogo 75 passos progressivos, isto é, são dados opta. E o que é um passo progressivo? É um passo que, dentro do meio-campo adversário, faz com que a bola avance pelo menos 10 metros.
em direção à linha de fundo do adversário. Fez ao todo, neste jogo, 75 passos progressivos. Perdão, fez 55 e a média fez 75 e a média é de 55. Portanto, fez um total de passos progressivos acima da média que registra neste campeonato. Agora, há aqui um dado que é complicado. O próprio Gyökeres, que recebeu 13 passos progressivos, e eu também sugiro esta ideia, o Gyökeres não foi solicitado com passos mais diretos, foram 13 passos progressivos recebidos pelo Gyökeres, a média dele é 10,8, portanto também acima da média no campeonato. Agora, aquilo que mudou de facto foram os metros ganhos em progressão pelo Gyökeres, que em média tem 174 metros ganhos por 90 minutos e neste jogo acabou com 64 apenas. Portanto, muito abaixo daquilo que é habitual. E depois também isto levou a que o Sporting abusasse por ter dificuldade, lá está, em meter as tais conduções progressivas do Gyökeres, quase sempre, às vezes pelos corredores laterais, mas ele quase sempre consegue meter a diagonal para ir para dentro, acabou o Sporting a cruzar mais do que devia. E esta é que é a principal conclusão relativamente àquilo que o Sporting não fez. O Sporting, neste jogo, fez 34 cruzamentos, quando a média do Sporting neste campeonato era de 18 cruzamentos por jogo. Portanto, foi o dobro daquilo que é habitual. E porquê é que isto é mau? É mau porque o Gyökeres, tal como se viu na maneira como ele desperdiçou a melhor ocasião de gol do Sporting, e creio que a melhor ocasião de gol do jogo. Ele não é um jogador particularmente forte a responder a cruzamentos. Ter Gyökeres e alimentá-lo com cruzamentos não é de todo uma boa ideia. Mérito para o Santa Clara, sem dúvida nenhuma, fechou-se bem, mas é preciso também, de facto, contrariar aqui um bocado essa ideia de que o Sporting fez um jogo absolutamente horripilante. Aquilo que diz aqui o João Ferreira é, do meu ponto de vista, também um bocado a verdade. Acho a herança do Ruben muito pesada, qualquer treinador teria dificuldades. É verdade. O Sporting não jogou assim tão mal, também não jogou bem, é preciso dizer isto, jogou mal, mas a verdade é que as pessoas estavam muito mal habituadas, que o Sporting estava a jogar muito bem. E há aqui uma questão, eu ainda hoje escrevi sobre isso no último passe, hoje de manhã, é que é preciso agora também perceber aqui uma coisa, é se o João Pereira consegue ou não consegue convencer os jogadores, e é sobretudo os jogadores, de que ele é a solução e não é o problema. Porque se começa a gerar-se esta ideia, até inclusive é dentro do grupo, de que o treinador é um problema, então aí ele nunca mais vai ter mão na equipa e a equipa vai começar a definhar. E isso pode ser, de facto, um problema para o Sporting. Diz o Jorge Fernandes, as melhores oportunidades de golo foram do Santa Clara. Por acaso não concordo, ó Jorge. O Santa Clara teve uma oportunidade de golo, o Sporting também. O Santa Clara faz um golo num remate de fora da área, que não se pode considerar uma oportunidade de golo. Se formos a ver os dados, as métricas, é considerado uma situação de remate em que o jogador ou tem só o guarda-redes ou nem sequer o guarda-redes tem pela frente. Portanto, não pode ter ainda defesas pela frente. E, portanto, houve uma oportunidade de golo para cada lado. Não concordo muito com isso. Mas diz ainda o Jorge, grande mérito do Santa Clara à frente dos europeus Braga e Vitória, sem dúvida nenhuma. Rui Viriato, gostei muito do Vinícius do Santa Clara. Jorge Fernandes diz que era Armando Evangelista, está de saída do Famalicão. Sorte do Guardiola não treinar no Campeonato Português. Já tinha ido de vela, isso quase certeza absoluta. E diz ainda ao Pedro Santos, acho que havia sobrevalorização do Sporting e agora subvalorização. Eu, por acaso, acho que não havia sobrevalorização. O Sporting estava a jogar mesmo muito. E prova disso são as 11 vitórias, o melhor ataque, a melhor defesa, e o facto do Sporting quase sempre ter atropelado os adversários com números que eram muito superiores aos de quaisquer rivais. E aqui, quando falo de números, falo das tais métricas, falo da capacidade para rematar, do XG permitido ao adversário, das situações permitidas ao adversário, só para vermos. O próprio Santa Clara acabou este jogo com um índice de gols esperados de 0,37. Não é assim muito
coadunável com essa ideia de que o Santa Clara teve muitas oportunidades de golo. Quem teve muitas oportunidades de golo a jogar contra o Sporting foi o Estrela da Amadora, por exemplo, no jogo de campeonato. Aí sim, o Sporting teve problemas, mas neste jogo contra o Santa Clara, perdeu porque não estava inspirado, perdeu porque não foi capaz de criar, perdeu sobretudo por causa da tal lentidão. E parece-me que o João Pereira fez uma leitura correta no final, quando disse que o principal problema tinha sido a lentidão e a previsibilidade do início da circulação. Pronto. Visto o jogo do Sporting, quem quiser ler sobre o assunto já sabe, há texto no último passo de hoje, está no meu Substack, tadeia.substack.com. Agora vamos seguir em frente, porque temos que passar para o segundo jogo desta série, que é precisamente o Aroca-Benfica. E já estão os quadros táticos. Bruno Lage aproveitou o facto de ter agora uma semana, quase uma semana, são 6 dias, entre o jogo de Aroca, que foi no domingo, e o jogo contra o Vitória, que vai ser no sábado. E, portanto, repetiu o 11 que tinha usado no Mónaco, sem nenhuma diferença. Trubin, Bay e Carreras como laterais, mais um belíssimo jogo do Carreras. Tomás Araújo e Otamendi como centrais, e mais um belíssimo jogo do Tomás Araújo também. A tripla de meio campo, Florentino, Orsnes e Coxo, curiosamente achei que não estiveram particularmente bem. Pareceu-me que Di Maria também poderia estar fatigado porque não teve a mesma influência. Que o Pavlidis estragou muito jogo desta vez. E gera-se um bocadinho aquela ideia de que o Pavlidis participa muito, e é verdade que participa muito. É verdade que ele liga muito o jogo, aparece muito para facilitar as movimentações coletivas. Pareceu-me que neste jogo teve ali 2 ou 3 situações em que podia e deveria ter feito golo. Achei, inclusive, que a substituição do Pavlidis pelo Arthur Cabral, que é um jogador que também vem num bom momento, que esteve bem quando entrou no Mónaco, que se calhar poderia ter sido antes do minuto 78, que foi quando Bruno Lage o fez entrar. Pouco em jogo também o Aktürkoğlu. Quanto ao Aroca, no 4-2-3-1, voltou o Lume, que já tinha jogado contra o Sporting, que esteve melhor desta vez. Ele contra o Sporting foi chamado para fazer a linha de 5 atrás, para marcar diretamente o Gyökeres. Desta vez apareceu no meio-campo, junto ao David Simão. Dupla de centrais com Chico Lamba melhor do que Fontan. Tiago Gaio nos laterais também melhor do que Dante. E depois há um jogador aqui, há 2 jogadores no Aroca que me enchem as medidas, que são o Silá e o Razon. Estiveram bem. Aliás, o Aroca foi sempre discutindo o jogo com o Benfica. Portanto, não me parece... se calhar o 2-0 até é um resultado excessivamente benévolo para o Benfica. Talvez a vantagem mínima fosse mais justa face àquilo que se passou em campo. Até basta-nos olhar para as estatísticas da partida. Chegamos ao final e o Benfica, é verdade que rematou mais do que o Aroca, 14 remates contra 12, e teve um XG, um índice de gols esperados, francamente superior. Lá está, 2.1 contra 0.5. Se calhar o 2-0 é um resultado certo, se fosse 2-1 também não seria um resultado assim tão errado. O Aroca teve mais ataques do que o Benfica, 46-45, embora o Benfica depois tenha sido capaz de levar mais a bola para dentro da área. Mas parece-me que, sobretudo no Benfica, falhou a consistência do meio-campo. E pode vir a ser uma oportunidade interessante para o Bruno Lage, a ausência, lá está, é aquela coisa que se diz que no caractere chinês para perigo é o mesmo que para oportunidade. Não vai haver Coxu, viu o 5º cartão amarelo neste jogo contra o Aroca, não vai poder jogar contra o Vitória, e vai ser uma situação interessante para se ver qual vai ser a opção do Bruno Lage para substituir Coxu, porque há Rolaiser, que pode jogar ali, mas também há Leandro Barreiro. E eu sei que para muita gente esta ideia de meter o Leandro Barreiro e o Florentino no mesmo 11 tresanda a Roger Schmidt. Só que o Leandro Barreiro, aliás, voltou a entrar muito bem neste jogo da Aroca. Porquê? Porque não foi jogar parado lá a par ao lado do Florentino. E daqui já dá para ver que
aquilo que eu digo sempre, não há sistemas que sejam bons e sistemas que sejam maus. Não há ideias boas e más, há coisas mais bem trabalhadas e mais coadunáveis com as características de determinados jogadores e outras que são menos. Eu há bocadinho ali estava a dizer que um dos grandes problemas do Sporting no jogo contra o Arsenal tinha sido o facto de Yulman ter estado sozinho à frente da linha defensiva e que o Sporting precisa de ter lá os dois jogadores, Yulman de Morita ou Yulman de Bragança, e agora aqui estou a dizer que no caso do Benfica é precisamente ao contrário. Joga melhor o Benfica quando tem Florentino sozinho à frente dos centrais, soltando os outros dois médios para aparecerem na frente. O sistema é diferente também. O Benfica joga em 4-3-3, o Sporting em 3-4-3. Mas meter Leandro Barreiro na equipa pode vir a ser interessante se ele jogar mais à frente. Não me parece que seja interessante se ele jogar atrás, a par do Florentino. Até porque, apesar de, e vou voltar a colocar aqui os posicionamentos médios, já estamos a ver Orsnes e Cocos a jogarem à frente de Florentino. Não há ali, claramente, dois jogadores a anularem-se um ao outro, e aquilo geralmente com os dois centrais. E o Benfica tem centrais fortes na construção. Tomás Araújo voltou a dar um recital nesse aspecto. Essa é a razão fundamental pela qual ele é titular do Benfica neste momento, mas parece-me de qualquer modo que o Leandro Barreiro pode vir a ser uma solução interessante. Pode jogar também, é verdade que sim, o Rollizer, como pode o Benfica aparecer e surpreender e aparecer com dois homens na frente. Voltou a fazer isso na ponta final do jogo da Aroca, com Amdouni e Artur Cabral. Pode acontecer a Amdouni e Pavlidis e aparecerem apenas o Orsnes e o Florentino na zona de meio campo, o que de certa forma poderá desfavorecer um pouco as características do Di Maria, que vai ter que trabalhar um bocadinho mais sem bola do que aquilo que tem feito ultimamente. Bom, João Ferreira, poucas equipas vi como este ainda Sporting. Como este Sporting em Portugal, Benfica de Jesus, Porto de Vilas Boas e Porto de Mourinho. Eu acho que nos últimos anos eu diria que sim. São esses os três casos de equipa. Embora, se formos a ver, todas as outras equipas, o Benfica de Jesus fez duas finais da Liga Europa, embora tenha perdido, e uma meia-final, embora tenha perdido. O Futebol Clube Porto de Vilas Boas ganhou uma Liga Europa. O Futebol Clube Porto de Mourinho ganhou uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões. O Sporting de Amorim não chegou lá. E, portanto, essa é a grande diferença. Eu acho que, enfim, o melhor Sporting de Amorim era claramente este deste ano. Na Liga dos Campeões eu acho que é sempre demasiado para as equipas portuguesas. Como já não há a despromoção da Liga dos Campeões para a Liga Europa, dificilmente o Sporting poderia fazer, fosse o que fosse, de muito notório nas competições europeias este ano. Mas ainda assim, parece-me que sim, que foi... parece-me que estão bem identificadas as melhores equipas dos últimos 25 anos do futebol português. Jorge Fernandes, a substituição do Amorim seria sempre difícil, então vamos dar o cargo a um treinador inexperiente, é verdade. E diz ainda que o Benfica, dos serviços mínimos, chegou para os 3 pontos. Diz o João Ferreira que o Razón é mesmo bom de bola. Eu acho que é Razón que se diz, não é? Não se diz Jason. O homem é espanhol, portanto, deve-se dizer Razón, acho eu. Podia bem jogar num Vitória, por exemplo. Também não podemos tirar os jogadores todos ao Aroca. O Aroca já ficou sem o Morrica, já ficou sem o Cristo. Agora querem tirar lá o Razón também. Enfim, daqui a bocado não há equipa para o Aroca jogar. Diz João Ferreira, depende da missão que se der ao Barreiro, se jogar mais à frente e com risco, talvez. Jorge Fernandes, eu vi o Porto de Artur Jorge, o Benfica de Futre, a que também eram fora da curva. Acho que faltou falar do Porto dos 91 pontos do Sérgio Conceição. Acho que foi mais um epifenómeno, mas talvez. Josias Martins Cardoso, para o lugar do Coxo, colocava o Rollizer ou o Amdouni. E diz o Jorge Fernandes, tem que começar a admitir que Tomás Araújo é melhor do que António Silva. É diferente. Que pena com os 3 centrais de grande valor, um ter que ficar no banco. Pedro Santos, o futebol português também está mais distante do topo europeu, é verdade. Não sei se está mais distante, o futebol europeu está diferente. Não sei se é o futebol português que está mais distante do topo europeu. Agora, o futebol europeu em si está, de facto, diferente. Rafael Mota, boa noite. Chegou a tempo do Sporting Clube Braga, que é para aí que vamos neste momento. Ora, aí estão os quadros táticos do Aves, ou AFS, ou AVS, Sporting Clube Braga.
E também o Carlos Carvalhal resolveu repetir o 11 e parece que estabilizou a equipa do Braga finalmente neste 3-4-3. E achei piada, mas já lá vamos às declarações do Carlos Carvalhal no final. O AFS a jogar também numa espécie de 3-4-3, que se defendia em entre o 5-2-3 e o 5-4-1. Porquê? Porque o John Mercado, extremo direito, e o Lucas Piazon, extremo esquerdo, a início da organização ofensiva do Braga, encaixavam nos três centrais do Braga. Portanto, o John Mercado, Zé Luís e Piazon encaixavam no Arrembini, Akate e João Ferreira. Mas depois, assim que o Braga conseguia superar essa primeira linha de pressão, baixavam para que a equipa pudesse defender em 5-4-1 e eram eles quem fechavam os corredores laterais à frente dos laterais. Portanto, John Mercado à frente do Fernando Fonseca e o Piazon à frente do Kiki Afonso. Isto deixava o AFS com três centrais, o Rodrigues, o Jorge Teixeira e o Ru, e uma dupla de médios, Gustavo Mendonça e Luís Silva. Quanto ao Braga, já disse, repetiu. Achei piada às declarações do Carlos Carvalhal, a dizer que, então, e tal, os treinadores são burros porque mantêm o 11, mas depois são burros porque mudam o 11. Vamos lá ver. Eu não enfiei a carapuça porque não chamei burro a ninguém, nem pouco mais ou menos. Aquilo que eu sempre disse aqui foi que o Braga precisava de estabilizar e de encontrar uma equipa, coisa que não tinha encontrado. E que só encontrou verdadeiramente neste 3-4-3. Porque o Braga trocava sempre o ponta de lança, de jogo para jogo, trocava os extremos, trocava os laterais, trocava os centrais, depois fazia substituições ao intervalo, eram sempre 2, 3 substituições ao intervalo, e as coisas não corriam bem porque não podiam correr bem. Ora, neste momento, com a estabilização da equipa, veio também a estabilização dos bons resultados. E parece-me que está encontrada a melhor fórmula para este Sporting Clube Braga. Porquê? Porque com João Ferreira, Niakate e Arrembi, com três centrais, consegue aproveitar o João Ferreira naquilo que ele é melhor. E o João Ferreira tem sido uma surpresa muito positiva nesta equipa do Braga. Consegue ter um central destro à direita e um esquerdino à esquerda, embora tenha depois de ter também um esquerdino pelo meio, que é o Niakate, mas vamos ver o que é que vai acontecer quando voltar a haver Paulo Oliveira. Mas eu creio que esta tripla está neste momento perfeitamente estabilizada. Creio que o Roger traz à equipa mais qualidade ofensiva e o mesmo problema defensivo que lhe dá o Víctor Gomes. Portanto, parece-me que é um ganho tê-lo ali. Que o Gabriel Martínez pode perfeitamente fazer a missão de ala, tanto à esquerda como à direita, e que para compensar este excessivo balanceamento ofensivo dos dois alas, o Braga tem estabilizado também em torno dos seus dois médios mais aquilo que eu chamo conservadores, que são o Vítor Carvalho e o João Moutinho, são os dois médios que menos arriscam em comparação com o André Horta e com o Zalazar, por exemplo. Depois, Ricardo Horta e Bruma. Bruma tem estado muito bem. Todas as semanas venho aqui dizer que o Bruma é mais um dos membros da lista dos injustiçados ou dos esquecidos do senhor Roberto Martínez. Não me escandalizaria nada que ele passasse também um bocadinho pela Seleção Nacional, porque me parece que tem jogado o suficiente para merecer pelo menos a chamada. O El Ouazzani também me parece que é mais jogador da área do que é o Roberto Fernandes, embora o Roberto Fernandes seja um jogador capaz de movimentação. E achei curioso também que o Braga tivesse acabado com os dois no jogo com o AFS, quando estava, é verdade, que já a jogar contra 10, porque foi expulso o Jorge Teixeira, mas estava a ganhar, e mesmo assim acabou com os dois na frente. O Braga demorou muito a chegar ao golo. A primeira parte praticamente não se jogou, não houve assim grandes situações de perigo, embora o Braga já pudesse de facto estar em vantagem, porque do outro lado estava e não estava, porque do outro lado estava um guarda-redes em noite absolutamente extraordinária. O Simão, o guarda-redes brasileiro do Aves, que neste momento é o suplente do Ochoa, mas que jogou porque o Ochoa estava magoado, fez uma exibição extraordinária com o ponto mais alto, pináculo, na forma como defendeu, não só um penalti do Bruma, como depois a recarga. Portanto, ele defendeu tudo e mais alguma coisa, só deixou de facto passar aquele remate do Gabriel ao minuto 69,
foi quando o Braga conseguiu finalmente chegar à vantagem. O jogo é marcado por isso mesmo, exibição sólida do Braga, parece-me que o Braga está a ficar sólido. O Carvalhal, a dada altura, sentiu que tinha que arriscar, e lá está, trocou o Vítor Carvalho pelo André Horta, e é o André Horta que inicia a jogada, que depois leva a que o marcador se movimente. Trocou também o Roger pelo Garbi, embora aqui com a passagem do Gabri para o lado direito, e foi no lado direito que ele apareceu depois para marcar o gol. Portanto, exibição segura do Braga, exibição sólida, trabalhadora, rigorosa e com um super guarda-redes do Aves, que me parece que, de facto, enfim, vai ter dificuldades, mas vejo ali capacidade para que a equipa possa dar a volta à situação e possa lutar para fugir à despromoção. O que é que vocês têm a dizer sobre este jogo? Diz o Rafael Mota, a eficácia de quinta-feira não esteve presente ontem, tantos golos falhados foram mais defendidos pelo guarda-redes adversário. Jorge Fernandes, a equipa do Braga pedia este 3-4-3, o Carvalhal é um treinador inteligente, apesar de ter feito descer o Belenenses. Oh, Jorge, o Carvalhal não fez descer o Belenenses. Pá. O Carvalhal, enfim. Aliás, o Belenenses não desceu no ano do Carvalhal, ou não? Eu tenho ideia que não, mas o Carvalhal esteve antes do Jorge Jesus. Não foi nessa altura que desceu. Acho que não, mas se calhar estou enganado. João Ferreira, será o meu homónimo o melhor central do Braga? Eu acho que sim. Eu gosto muito do João Ferreira, porque acho que é um jogador que consegue aliar a capacidade de saída de bola à capacidade de marcação. Ele consegue ser ali aquele híbrido entre lateral e central, que é o que melhor serve a este sistema de 3-4-3. Embora ele já estava bem quando estava a jogar como lateral direito. E eu recordo que antes de avançar para o 3-4-3, o Braga ainda viveu ali um período em que começava a construir a 3, mas defendia a 4, porque ou o João Ferreira ou o Yuri Ribeiro, um dos dois, ficava a construir com os dois centrais. Mas até que evoluiu mesmo para aqui, e já na altura em que jogava como lateral direito e começava o início de construção como central direito, o João Ferreira estava a destacar-se nesta equipa do Braga. Parece-me que sim, acho que há aqui uma grande promoção do Braga com a entrada do João Ferreira na tripla de centrais. Diz ainda ao Jorge Fernandes, faltou o Banza do ano passado, e isso é uma verdade, e de facto é o que falta ali. E diz, isto é o que dá o Carvalhal não ter pré-época. Pergunta ao Pedro Santos se Carvalhal não poderia ter outra carreira como treinador. Pedro, o Carvalhal treinou o Sporting, treinou na Premier League, portanto, se não a teve foi porque as coisas a partir de determinada altura não lhe correram bem, não é? A verdade é que ele teve as portas abertas para chegar lá. Rafael Mota, o João Ferreira tem saído muito bem, até porque o Roger não fecha tão bem defensivamente, lá está. Como o Roger é muito mais avançado, mas também o Gabriel do outro lado é a mesma coisa. Embora talvez o Roger seja defensivamente mais fraco do que é o Gabriel, é preciso um central que consiga funcionar muitas vezes como lateral. E o João Ferreira diz que acha o João Ferreira muito sóbrio e calmo, não o próprio, claro, como é evidente. E diz ainda o Kikain, que treinou, é verdade, treinou o Celta de Vigo na La Liga e conseguiu evitar a descida de divisão numa altura muito complicada para a equipa galega, a equipa do senhor Mourinho, que não é o senhor Mourinho, aquele que treina o Fenerbahçe e que hoje ganhou também por 3-1 ao Gaziantepspor. Bom, meus amigos, Porto Casa Pia foi o jogo de hoje. Já estão aqui os quadros táticos também, com os respectivos posicionamentos médios. Um Casa Pia que não apareceu a jogar tão baixo como tinha feito em Alvalade, por exemplo. Aliás, não teve a tal linha de 6, porque eu recordo que em Alvalade, além dos 3 centrais, que hoje voltaram a estar lá, Goulart, Kluivert e Tchamba, além dos 2 laterais, que hoje também estiveram lá, o Arradzabal na direita e o Leonardo Lelo na esquerda, no jogo contra o Sporting em Alvalade, o Arradzabal foi uma espécie de extremo-direito retraído, porque jogou ainda ali o André Geraldes como quarto central, vamos dizer, portanto havia uma linha de 6. Hoje não foi assim, houve linha de 5, com dupla de médios formada por Benny Mukendi e Segovia,
e depois sempre boa capacidade para sair no contra-ataque, através, sobretudo, do Nuno Moreira, mas também do Jérémy Livolan. Portanto, parece-me que o Casa Pia fez um jogo o mais completo que podia hoje contra o Porto. O Porto entrou tímido, e vamos olhar para a equipa do Porto, se a compararmos com a equipa que jogou contra o Anderlecht na última quinta-feira, houve algumas alterações. O Vítor Bruno manteve o guarda-redes e o quarteto defensivo, mas depois abdicou do Alan Varela para fazer entrar na equipa desde o início o Fábio Vieira. Foi esta a única alteração. O que é que isto motivou depois? Apareceu o Eustáquio a construir entre os centrais, aquilo que em Bruxelas tinha sido o papel do Alan Varela, e, portanto, o Porto a aparecer com os dois centrais, Neuene Pérez e Otávio, o Eustáquio a construir no meio deles, projetava os laterais, João Mário e Francisco Moura. Galeno aparecia muitas vezes por dentro, sobretudo quando o Francisco Moura subia, porque o Nico Gonzalez se juntava muitas vezes ao Eustáquio, e depois Fábio Vieira e PP a dividirem ali os meios espaços, com o João Mário a dar a largura na direita, e depois das duas uma, o PP abria também e Fábio Vieira vinha dentro, ou o PP vinha dentro e Fábio Vieira abria. A verdade é que, durante a primeira parte, o Porto teve sempre muitas dificuldades para conseguir furar a organização defensiva do Casa Pia. Basta ver que chegámos ao intervalo, e deixem-me só olhar aqui para os números, que eu tenho-os aqui, mas é umas páginas mais à frente. Aqui no meu bloco, cá está. O Porto chegou ao intervalo com um índice de golos esperados de 0.4. E o Casa Pia com um índice de golos esperados de 0.3, porque o Casa Pia conseguia meter contra-ataques. Nas poucas vezes em que conseguia sair, Nuno Moreira e o Livolan sempre muito inteligentes a jogar, e o Casa Pia conseguiu chegar um par de vezes à frente. Há um contra-ataque do Livolan ao minuto 16, que podia perfeitamente ter dado golo. A verdade é que, para a segunda parte, o Porto não é que tenha vindo muito diferente, mas em 5 minutos resolveu o jogo. Em 10, pronto, porque foi ao minuto 51 e ao minuto 55. Portanto, entre o regresso e a segunda parte, o Porto resolve o jogo, e resolve o jogo com um lance de contra-transição, um passe errado do Kluivert, que mete a bola no Nico, e o Nico, inteligente, percebe imediatamente que tem que verticalizar para o Samu, e o Samu combina com o Fábio Vieira, que faz o golo. E depois, ao minuto 55, no seguimento de um pontapé de canto, uma jogada em que o Casa Pia consegue chegar e meter a bola dentro da área do Porto, há uma recuperação de bola inteligente. Mais uma vez, o Nico verticaliza, é dele o primeiro passo de transição nos 2 golos do Porto. Ele não faz nenhuma assistência, não aparece, mas são dele os 2 passos de transição nos 2 golos, e este para dar origem a um contra-ataque com combinação entre o PP e o Samu, com o Samu a finalizar na cara do guarda-redes. O Porto podia, inclusive, ter ampliado. O Casa Pia também podia ter reduzido. Há uma bola no poste de cada uma das balizas. O Otávio atirou um balásio ao poste da baliza do Casa Pia. O Galeno aproveitou uma burrice do Sequeira, do guarda-redes do Casa Pia, que a dada altura tem a bola nos pés, tem 2 centrais abertos, resolve tentar o número de circo mais difícil, que é o passe interior, e a bola ficou no Galeno, que ficou isolado à frente do guarda-redes, mas tropeçou e caiu. Portanto, podia também aí ter marcado o Futebol Clube do Porto, mas já na ponta final o Casa Pia também meteu uma bola na barra da baliza do Diogo Costa, que além disso ainda fez uma ou duas boas defesas. Portanto, acabou o jogo, vitória justíssima do Porto, vitória normalíssima do Porto, embora com essa nuance que eu acho que deve ser realçado, a boa organização defensiva do Casa Pia, traída primeiro de tudo, por um erro a sair a jogar, um erro do Kluivert, e depois, quando a equipa tentou subir para ir à procura do empate, aí sim, traída por um momento de contra-ataque do Futebol Clube do Porto, e um contra-ataque muito bem gizado, delineado, conduzido e finalizado. Comentários vossos. Diz o Jorge Fernandes que o 4-3-3 parece melhor para o plantel do Porto do que o 4-2-3-1. Isso é uma questão muito híbrida, Jorge, porque se nós formos a ver, enfim, sim, é 4-3-3, porque ainda hoje vimos
e eu vou recuperar aqui o quadro, ainda hoje vimos nos posicionamentos médios, e estes são os da primeira parte, o Eustáquio atrás do Nico e do Fábio Vieira. Mas há uma missão claramente diferenciada entre o Nico e o Fábio Vieira. Porquê? Porque o Nico muitas vezes baixa para, inclusive, ajudar a construir logo no início e coloca-se ali muitas vezes ao lado do Eustáquio, enquanto que o Fábio Vieira, a parceria dele é com o PP. E o Fábio Vieira muitas vezes aparece na ponta com o PP por dentro, como 10 nas costas do ponta de lança. Portanto, é uma espécie de um 4-3-3 assimétrico. Porquê? Porque o médio interior esquerdo baixa para próximo do trinco, ou do médio centro, e o médio interior direito avança para próximo do ponta de lança. E é sempre assim. Não há sequer aqui duplicidade de comportamentos. Isto é, não vemos o contrário. Não vemos o Fábio Vieira a baixar, ou o PP, e quando vimos deu barraca, que foi agora no jogo contra o Anderlecht, o PP a baixar para ali, para construir, e não vemos o Nico a aparecer já há muito tempo nas costas do ponta de lança. Diz ainda o Jorge Fernandes, este treinador do Casa Pia tem valor, bons trabalhos com a Mora e a Alverca na Liga 3. E o Rafael Mota diz, tanto ruído e o Porto está a 3 pontos do primeiro lugar e já jogou na casa dos rivais. Lá está. Ó, Rafael, eu disse isso aqui, se não me engano, na semana passada. Depois do Porto ter sido eliminado da taça pelo Moreirense. Aliás, até gerou, porque eu simplifiquei aqui um bocado o raciocínio e houve um de vós que veio dizer, epá, não percebi bem e tal, porque de facto, é verdade, eu tinha dito aqui que se o Porto ganhasse os jogos em casa contra os rivais, poderia igualá-los? Não poderia, precisaria também depois que eles roubassem pontos, 3 pontos um ao outro, isto é, se o Porto ganhar em casa ao Sporting e se ganhar em casa ao Benfica, para igualar Sporting e Benfica, precisaria, ou para igualar, neste momento já não precisa, mas na altura ainda precisaria que o Sporting e o Benfica tirassem 3 pontos um ao outro e que nenhum deles ganhasse os 2 jogos. Porque se um deles ganhasse os 2 jogos, o Porto não teria essa hipótese. Ora, neste momento, o Porto já é a única equipa dos candidatos ao título que ainda não perdeu pontos com nenhum dos não candidatos ao título. O Sporting perdeu 3 pontos com o Santa Clara, o Benfica perdeu 3 pontos com o Famalicão e 2 com o Moreirense. O Futebol Clube do Porto não perdeu pontos com ninguém, a não ser com o Sporting e o Benfica. Pedro Santos, qual será o melhor meio-campo do Porto? Alan Varela ainda é crucial? Eu acho que sim. Mas tem estado mal. E como tem estado mal, saltou fora. E fez bem o Vítor Bruno em colocar hoje o Eustáquio, porque eu volto a dizer, e já disse isto aqui muitas vezes também, eu gosto muito do futebol do Stephen Eustáquio. É um jogador simples, pensa bem, pensa rápido, executa simples e não compromete. Parece-me que é um jogador de excelentes capacidades. Não será o Alan Varela, acho que o Alan Varela é um jogador superior, mas se o Varela está mal, o Eustáquio pode perfeitamente fazer o lugar. Diz ainda o Rafael Mota que o Porto também já foi a Guimarães e o Jorge Fernandes diz que já jogou fora com o Santa Clara e o Braga. Não, com o Braga foi em casa. Já jogou fora com o Santa Clara, ganhou, e jogou em casa com o Braga e ganhou. Portanto, vai ter que ir a Braga. Pergunta ao Rafael, será uma equipa trabalhada para o campeonato? Qual? A do Porto? Eu acho que todas elas são equipas trabalhadas para o campeonato. Malta, estão despachados os jogos, que horas são? Ui, quase meia-noite. Vamos lá. Vamos às sondagens, porque ainda temos a pergunta Mader depois no final. Mas para já, e eu para irmos às sondagens, vou ter que retirar daqui o banner, porque senão depois já sei que não vai dar para ver os resultados das sondagens. Já sabem como é que isto funciona. Todos os dias eu escrevo o último passo. O último passo é a minha crónica diária no Substack, em tadeia.substack.com. É uma reflexão em torno de um tema forte da atualidade. Todos os dias também esse texto, por enquanto pelo menos, é partilhado depois em todas as minhas redes sociais. O texto é livre, é de leitura livre, toda a gente pode ler, sejam subscritores gratuitos, sejam subscritores premium, sejam não subscritores que eventualmente deparem com o link, seja onde for. E no Instagram, embora os subscritores premium tenham uma vantagem, podem ler logo de manhãzinha, assim que o texto fica pronto. Os subscritores gratuitos e os outros só podem ler a partir das 13 horas, que é quando o texto fica livre para toda a gente. Mas, e estava a dizer,
Todos os dias também esse texto tem uma publicação de Instagram e depois essa publicação sai em story com um link para o texto e também com uma sondagem, em que eu vos pergunto alguma coisa relacionada com o texto. Ora, todos os dias, esta semana, houve sondagem e, portanto, aqui ficam os resultados das sondagens. Na segunda-feira, eu escrevi sobre a crise do Futebol Clube do Porto, sobre a eliminação do Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal e os problemas todos que apareceram à volta do treinador, com a contestação toda que houve ao Vítor Bruno, e eu estava aqui a tentar recuperar mas este novo iOS é uma coisa lixada, porque eu não estou a conseguir ir buscar ah, os, as votações aqui no telemóvel e vou ter que ler mesmo por aqui, espero conseguir. Bom, ia a dizer, a pergunta que eu vos fiz foi se André Vilas-Boas deve manter Vítor Bruno, e 67% de vocês achou que sim, que deve manter Vítor Bruno, 25% acharam que ele deve despedir o Vítor Bruno, e 8% acharam que ele devia mesmo, era demitir-se. Portanto, temos aqui ainda muita gente interessada. Muita gente não, 8%. Foram 18 que votaram em Pinto da Costa, neste momento são 8% que acham que Vilas Boas deve demitir-se. Terça-feira, escrevi em antevisão àquilo que ia ser a jornada europeia para as equipas portuguesas, na Liga dos Campeões, e perguntava-vos se os jogos desta semana são, 49% de vocês diziam que eram mais importantes para o Benfica. 33% diziam que eram importantes para os dois. 13% achavam que eram mais importantes para o Sporting. E 6% achavam que eram irrelevantes para os dois. Quarta-feira, escrevi sobre o desastre do Sporting no jogo contra o Arsenal, em que o Sporting foi goleado em casa por 5-1 contra a equipa inglesa do Arsenal. E a pergunta que eu vos fiz, e esta vou mesmo ter que descobrir aqui no telemóvel, porque não consigo aqui no meu computador ler aquilo que ali está. A pergunta que eu vos fiz foi se a goleada sofrida pelo Sporting, 41% acharam que foi causada por erros estratégicos, 38% acharam que foi natural, 18% acharam que foi causada por erros individuais e 4% acharam que foi azar. O azar, enfim, é uma coisa que eu acho que no futebol não é muito para aqui chamada. Quinta-feira, escrevi sobre a exibição de Di Maria no Mónaco e a forma como ele catapultou a equipa do Benfica para a vitória com 2 assistências nos últimos minutos, permitindo virar do resultado de 1-2 para 3-2. E perguntava-vos eu, então, se Di Maria, e 49% de vocês acharam que ele deve ficar mais um ano, isto já deve renovar outra vez pelo Benfica, 35% acham que ele deve ir embora no verão, e 16% acham que ele já nem sequer devia ter ficado este ano. Não sei se estes 16% são benfiquistas ou não, mas creio que não. Por fim, na sexta-feira, escrevi sobre, mais uma vez, o facto do Porto ter voltado a não ganhar, porque o Porto empatou e voltou a perder por 2 vezes vantagem contra o Anderlecht em Bruxelas, e perguntei-vos se o Futebol Clube do Porto precisa, sobretudo, e então 70% de vocês acham que precisa de mais estabilidade, e é mais ou menos a mesma percentagem dos que achavam que o Porto devia manter Vítor Bruno. 19% acham que o Porto precisa de outro treinador e 11% acham que o Porto precisa de mais jogadores. Eu aqui voto claramente pela estabilidade e tem sido sempre isso que eu tenho vindo a dizer por cá. Bom, diz aqui o Rafael Mota que o Carvalhal ainda está à procura. Agora perdi-me, não sei do que é que o Carvalhal está à procura. E o Ricardo Pinho chegou agora. Algum balanço rápido que se possa fazer do início do Ruben Amorim em Manchester? Eu sou contra os balanços rápidos, Ricardo. E mais, só vi um bocadinho do jogo contra o Everton. O jogo com o Bodo Glimt não vi, e o jogo inaugural contra o Ipswich também não vi. Portanto, não estarei em grande... Tenho acompanhado, tenho lido, tenho percebido que aquilo que tem sido dito pelo Ruben Amorim é que é preciso muito tempo e que vai ser preciso sofrer e que é todo um processo para que os jogadores possam
entrar naquela dinâmica e naquela estrutura, mas que é um processo que tem que ser vivido e eu acho que, pelo menos pelo que eu tenho lido, eles têm estado a entrar melhor naquela estrutura. E nem de propósito, chega a altura da pergunta Mader, e tal como eu tinha prometido na semana passada, e pedi ao Josias para colocar a pergunta que ele tinha feito aqui no live chat na caixa de comentários, e portanto acabei por selecionar a pergunta que o Josi, porque era uma pergunta que a mim me pareceu extraordinariamente interessante. Já sabem, todas as semanas, quem quiser deixar perguntas para serem sujeitas a concurso e poderem ser eventualmente escolhidas como pergunta Mader, pergunta como um profissional, têm que as deixar na caixa de comentários do YouTube, para que eu depois possa lê-las todas, escolher uma e responder aqui. A pergunta desta semana, que eu selecionei, ou desta emissão, foi esta, deixada pelo Josias Martin Cardoso. Pergunta Mader, pergunta como um profissional e diz: boa noite. Sei que é um exercício um pouco difícil e daqui a nada pode estar desatualizado, mas gostaria de desafiá-lo a montar o melhor 11 do Man United segundo o sistema do Ruben Amorim. Prevendo que vai colocar o Bruno Fernandes no 11, e vou, gostaria que explicasse a razão para o seu posicionamento. Muito obrigado. Este é um tema que, enfim, não tanto o 11 do Manchester United, mas o posicionamento do Bruno Fernandes. É um tema que a mim me deixa sempre com vontade de debater. Aliás, foi um dos debates que tivemos durante o último Campeonato da Europa, no painel da RTP, e eu votei quase sempre vencido, porque eu sempre achei que o Bruno Fernandes tinha que jogar mais atrás, e a maior parte do pessoal acha que o Bruno Fernandes tem que jogar mais à frente. Pronto. O Ruben Amorim, inclusive, deixou uma explicação que a mim me pareceu muito interessante para a opção dele. E a opção dele tem sido híbrida, porque já o colocou a jogar mais à frente e já o colocou a jogar mais atrás. O que é que o Bruno Fernandes dá a jogar mais atrás? Eu já o disse aqui várias vezes. A grande angular, não é? O Bruno Fernandes, quanto mais atrás estiver, mais ângulo tem sobre o campo. Vê o jogo de frente e tem capacidade de fazer aquilo que ele faz muito bem, que são passos de ruptura. Que são os tais passos progressivos, que a maneira como ele consegue encontrar quem está à frente dele na profundidade. O Ruben Amorim disse uma coisa que a mim me pareceu particularmente interessante. É que ele se joga mais atrás, tem mais capacidade, lá está, para meter a bola longa. Qual é que é o problema? É que ele vai querer sempre meter a bola longa. E qual é que é o problema disto? Transformar a equipa numa equipa de transição e contra-transição permanente, e isto torna o jogo absolutamente ingerível para um treinador. Percebo o problema. Faz-me sentido também. Portanto, o que é que eu acho? Bruno Fernandes, mais atrás, mas com muitas sessões de convencimento para que ele tenha que selecionar melhor os momentos em que mete o passe longo e os momentos em que joga curto e que joga simples e que joga até lateral ou que mete gelo no jogo, porque não dá para gerir um jogo em momento permanente de transição e contra-transição, que é o que acontece se abusa deste tipo de passe longo. Portanto, agora, para responder ao desafio do Josias, fiz aqui um 11. Enfim, não é um 11, é mais um 14 ou um 15. Porque eu acho que, apesar de tudo, o Ruben Amorim ainda tem ali algumas opções. Guarda-redes é o Onana, não tenho grandes dúvidas. Tripla de centrais, Yoro, quando estiver apto, parece-me que é para ser titular. O De Ligt como central do meio. E depois eu jogaria com Martínez como central esquerdo. Mas é preciso perceber aqui uma coisa. Maguire pode perfeitamente fazer central do meio no sistema do Ruben Amorim, da mesma forma que o Mazraoui tem feito muito bem central direito, aparentemente tem-lhe corrido particularmente bem, e o Luke Shaw pode fazer central esquerdo. Eu até diria mais, o próprio Diogo Dalot parece-me que a melhor fórmula que ele tem de entrar no 11 do Ruben Amorim seria como central exterior. Embora a concorrência seja muito complicada, mas não creio que o Dalot, sobretudo porque os alas do Ruben Amorim evoluíram muito ao longo dos tempos. Enfim, se calhar até nem foi uma evolução assim tão grande se nós nos lembrarmos que os alas do Sporting campeão em 2021 eram Pedro Porro e Nuno Mendes, que são dois jogadores particularmente ofensivos. Mas lá está, eram laterais de origem. O Dalot pode ser um jogador ofensivo, mas é um lateral de origem. O Sporting, neste momento, do Ruben Amorim, já jogava na posição de alas
com extremos de origem. Giovanni Kenda, Jenny Catamo, Nuno Santos, Maxi Araújo, já são jogadores que são extremos e que jogam por ali. Portanto, Dalot vai ter, sendo o Man United, quando o Man United for capaz de assumir mais os jogos, o Dalot vai ter mais problemas para se impor como ala. Mas vamos continuar. É por isso também que eu acho que o Antony, por exemplo, se o Ruben Amorim conseguir convencê-lo a ser um jogador defensivamente responsável, poderá ser uma boa opção para a ala direito. Um Escardina jogar como ala direito. Neste momento está lá o Amad Diallo, que está a fazer muito bem também, aparentemente, o trabalho. Escardina a fazer ala direito, jogador forte na pressão, jogador competente no ponto, com bola, capaz de apostar no 1 para 1, capaz de desequilibrar no plano ofensivo. Do outro lado, acho que não há nenhuma opção óbvia. Há Dalot, há Mazraoui, que pode eventualmente jogar por ali. Há Luke Shaw, embora eu me pareça que ele também possa ser mais central, mas será muito por aí. Depois, e entretanto já arrisquei aqui uns quantos, que são aqueles que eu acho que o Ruben Amorim vai precisar de descartar. Malásia, Lindelof, Johnny Evans, são jogadores que não vejo, francamente, a terem lugar na lógica do Ruben Amorim. Depois, meio campo, dupla de meio campo. Eu diria Meinu e Bruno Fernandes. Jogava com Bruno Fernandes ali. Atenção ao Ugarte. Acho que pode perfeitamente jogar ali também. Enfim, e são 3 jogadores para 2 posições. Quem é que eu não vejo? Casemiro e Eriksen. Acho que não têm andamento para jogar no meio campo a 2, que o Ruben Amorim quer. Parece-me também que são jogadores a descartar. Ou serão mais cedo ou mais tarde. Por fim, para o ataque, há 2 pontas de lança que podem jogar ou em alternância, e neste momento até há 3, contando o Rashford, podem jogar ou em alternância, ou até inclusive pode o Ruben Amorim querer fazer aquilo que já fez no Sporting com Gyökeres e Paulinho e mais recentemente com Gyökeres e com Arder, que é jogar com 2 ao mesmo tempo, e eles até podem ser perfeitamente compatíveis, sobretudo se forem Højlund e Zirkzee. Mais difícil para o Rashford. Vamos a ver. O Rashford ainda por cima tem o estatuto de estrela absoluta. O Rashford é mais um extremo do que um ponta de lança. E o Amorim não joga com extremos. Joga depois com os tais avançados interiores. Garnacho mais facilmente fará esse tipo de transição para uma posição interior, na qual quem encaixa que nem uma luva é o Mason Mount. Ainda assim, parece-me que, olhando para esta equipa, aquilo que o Amorim mais precisa, com mais urgência no mercado, é de avançados interiores, aqueles jogadores que façam aquilo que fazem no Sporting, o Trincão e o Pedro Gonçalves, e eventualmente de um ala esquerdo que seja capaz de desequilibrar no ponto de vista ofensivo, porque neste momento eu acho que não existe esse jogador no plantel do Manchester United. Mas é este o meu 11, 12, 13, 14, 15, enfim, o que quiserem. Já dá para perceber. Os jogadores que estão aqui para descartar, Eriksen, Casemiro, Johnny Evans, Lindelof e Malásia, não é por aqui que o Man United vai fazer dinheiro com certeza, porque não são jogadores que possam vir a gerar grande receita no mercado. E já se sabe também que, neste momento, o Man United, para poder contratar, precisa de vender, porque até junho não pode fazer mais investimento sob o risco de não passar nas regras de lucro e sustentabilidade da Premier League no final desta temporada. Comentários vossos, não sei se há, relativamente a este tema. Diz o Jorge Fernandes que o Bruno Fernandes é o pote do Man United. Não, eu acho que o Mason Mount é o pote do Man United. Parece-me que é mais isso. Josias Martins Cardoso diz que está meio a dormir, mas que ainda cá está. Agradece a resposta e diz que cortava também o Maguire. Vamos a ver. Eu acho que o Maguire tem um potencial de liderança que é o tipo de jogador que o Ruben Amorim poderia eventualmente vir a recuperar. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim. Queria agradecer-vos por terem estado por aí, neste Futebol de Verdade, patrocinado pela Mader, trabalha como um profissional. O Futebol de Verdade regressa no próximo domingo, com o balanço, a análise, a leitura da 13ª jornada da Liga Portuguesa. A jornada começa já na quinta-feira, com o Moreirense Sporting, mas depois vai prolongar-se e no domingo... então cá estaremos para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até ao próximo domingo. Deixem-me só, antes disso, tirar daqui o comentário do Josias.
E já agora ler aqui este ainda do Pedro Coutinho, que diz que o Antony também é para ir. Eu acho que é uma pena, porque é um jogador com um talento extraordinário, mas não vejo a coisa fácil para ele, de facto. Vai ter que mudar muito algumas coisas na vida dele. Bom, e os comentários não param, temos que ir embora, pessoal. Perguntou ao Josias quem é que eu escolhi para a ala esquerda. Não escolhi, não sou capaz. Não me parece que haja nenhum. Neste momento, se calhar o Dalot, mas não me parece que seja uma solução absolutamente convincente. Já o disse, acho que vejo mais o Dalot a concorrer por uma posição de central exterior do que por uma posição de ala no sistema do Ruben Amorim. Pessoal, muito obrigado por terem estado aí. Domingo estamos cá outra vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade